Olá, gente. Na aula de hoje, vamos falar sobre a comunicação na era Vargas. Mas antes de introduzir o tema principal da nossa aula, vamos fazer uma breve recapitulação, né, sobre a aula anterior. Estudamos sobre a questão dos antecedentes em relação à Revolução de 1930, falamos um pouco sobre a política do café com leite, a criação da Aliança Liberal, os candidatos à presidência e vice-presidência, né, de acordo com a proposta da Aliança Liberal, como se deu as eleições de 1930, a insatisfação da Aliança Liberal e uma possível revolução armada. Aí veio a questão em relação ao assassinato de João Pessoa, o início da revolta, a deposição de Washington Luiz, Vargas assumindo o poder, né? Iniciando o governo provisório, qual foi suas mudanças, suas propostas, né? Para estar criando a condição de um código eleitoral e de uma justiça eleitoral. Tratamos também sobre a questão da Guerra Civil de 1932. Depois, abordamos sobre a questão do governo constitucional, trazemos um pouco sobre a ação integralista brasileira, ação nacional libertadora, e entramos no debate referente à intentona comunista e Estado Novo, abordando sobre a questão do Plano Cohen, né, a fake news da era Vargas. Falamos também um pouco da questão da migração, né, da saída do campo para a cidade, as relações de trabalhismo, como se deu a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial e o fim do Estado Novo. No final da aula, colocamos, né, um questionamento para vocês, referente sobre quem já assistiu a novela, quais pontos se recordam, e quem não assistiu, a gente vai, né, como explicou, abordar nas próximas aulas. Bom, eu lembro da novela, né, os pontos que mais me marcaram foi a questão da luta pelos direitos de trabalho, ali com a figura de Olivia, em um episódio para mim que me marcou muito, foi quando eles fizeram uma greve e foram para a rua manifestar, e a polícia de Vargas, né, veio para estar intervindo, e o policial ele acaba atirando em Olivia, causando toda aquela comoção. Um outro ponto também que me marca muito nessa novela é a personagem de Violeta. Ela está ali assumindo a questão de titular da família, né, após seu marido ter um surto, ficar com um quadro de esquizofrenia, e como ela lida com as questões da fábrica, né, com o seu sócio, de estar combatendo referente à questão do machismo. Isso. O que eu lembro muito da novela também é essa questão do trabalho, marca bastante, né? O machismo na fábrica marca bastante. Tem a moça que engravida, a Olivia vai lutar por ela. Tem a questão da própria Violeta. E também, eu acho que a parte da guerra, né? Que a gente citou um pouco na última aula também. Tem os dois personagens que se alistam para a guerra. A gente não vai falar muito agora, porque a gente vai ver mais detalhes sobre esses episódios nas aulas seguintes, né? Mas tem dois personagens que alistam a guerra, depois vai trabalhar um pouco até o trauma de um desses personagens com a guerra. E é isso. A rádio também, que a gente vai falar hoje, é muito presente na novela, e são os pontos que me marcaram. Um outro ponto muito interessante da novela, ao meu ver, é o núcleo cômico que é da família Figueiredo, como eles estão tão inseridos ali na questão de terem condições financeiras, é claro, mas também de
estarem à frente da rádio, por exemplo, de estarem à frente de diversos comércios locais e como as características da época, por exemplo, participação do Brasil na Segunda Guerra, como é que essa família acaba atuando nesse processo de ajuda. Eu acho eles uma figura, e também tem a Manuela, que é irmã da governanta, que agora eu esqueci o nome, mas a Manuela é uma figura, assim, espetacular. Então, acho que a gente pode dar início Agora a gente vai dar início, né, à questão sobre o tema central da aula, né, que é essa questão da comunicação durante o governo de Vargas. É importante ressaltar que em todo o governo, todo o regime, a questão da propaganda política é uma estratégia a ser seguida. Só que o que acontece? Nos casos de regime totalitário, ela vai adquirir uma força muito maior, porque o Estado ele vai exercer, né, uma censura rigorosa nos conjuntos de informações que estão sendo passadas à sociedade e vai acabar manipulando elas. Durante a questão da Era Vargas, mais especificamente no caso do Estado Novo, a questão dessas produções de propaganda, controles do meio de comunicação, elas não estão inspiradas na questão do nazifascismo europeu. Então, apesar de toda essa simpatia, nessa proposta que está se inspirando nesses ideais, aqui no Brasil, o controle dos meios de comunicação, eles vão apresentar algumas características particulares e vão produzir resultados distintos do que aqueles que aconteciam na Europa. Durante o Estado Novo, nem todas as pessoas que estavam ligadas ao governo de Vargas, eles se declararam simpatizantes com essas ideias. Então, dentro desse grupo, podemos destacar duas figuras que vão explicitar assim, uma admiração enorme aos ideais nazifascistas e vão colocar algumas ideias em práticas. O primeiro dele é o Filinto Miller, né, que era o chefe da polícia política, e ele era encarregado da repressão aos opositores, e Lorival Fontes, que era diretor do DIP, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, que eu vou explicar um pouco mais à frente. Mesmo que esse regime de Vargas ele não fosse seguir à risca, né, um modelo de persuasão de massas que tinha na questão do nazifascismo, eles estavam mais preocupados a se apessoar na arte da empolgação quando iria se comunicar com as multidões, né, através das mensagens políticas. Ou seja, quando chega nesse ponto, o discurso ele não vai ter aqueles jargões difíceis, a questão dos significados das palavras, elas vão pouco importar no momento. Na época tinha um jornal, né, que era o jornal A Noite, em que em uma de suas matérias ele comentou que Vargas, ao se direcionar à população, Vargas ele não se perdia na questão do jogo de palavras. Ele tinha um discurso muito elaborado, né, que vinha a partir de umas técnicas de linguagens ligadas a slogans, palavras-chave, frases de efeitos, e com isso criou, né, uma figura de Vargas como a questão de conseguir se comunicar com as massas. E, assim, qual que seria esse objetivo de Vargas durante o Estado novista com relação à comunicação? O que é que Vargas pretendia né, ao utilizar esse meio? Ele queria, de fato, legitimar o Estado novo, né? Legitimar a nova forma de governo e conquistar o apoio aos trabalhadores. Mas, assim, como é que isso iria ser feito? Como Vargas ele iria conseguir chegar a esses trabalhadores para estar conseguindo bater essa meta, né? Alcançar essa meta do Estado. Então, nesse caso, na época, o principal meio de comunicação que ele utilizou para estar legitimando essa forma de governo foi a rádio. E como que ele vai chegar nos trabalhadores? Né? Qual vai ser o tipo de comunicado, o discurso que ele vai tratar para esse tipo de grupo de pessoas, para essa população?
No caso, o discurso era mais direcionado à questão do novo direito social que estava surgindo na época, que era o direito trabalhista, que até então ainda era pouco desconhecido, era pouco conhecido. Então, havia alguns momentos na rádio que o ministro do Trabalho ele iria lá, lançava alguns questionamentos e na próximo programa ele vinha, tirava essas dúvidas, explicava como aquela lei funcionava e por assim adiante. Era necessário, né, regulamentar a questão das comunicações durante o governo de Vargas. Então, foram criados vários órgãos de controle e de repressão, mas tem um deles que teve um grande destaque, né, que foi o Departamento de Imprensa e Propaganda, que é o famoso DIP, né? Ele tinha amplos poderes de comunicação e estava encabeçado para organizar a propaganda durante o governo de Vargas. É válido ressaltar que ele era um órgão diretamente vinculado à presidência da República. Então, tudo que ele iria produzir estava destinado a construir, né, uma certa imagem do regime, das instituições e do próprio chefe de governo, a fim de criar uma ponte entre Vargas e a população. Então, durante esse processo, foram criados inúmeros meios de comunicação. Eram divulgados folhetins, jornais, livros, mas o que vai ter mesmo destaque nesse momento vai ser a rádio e a imprensa. É nesse momento em que vamos ver a questão da influência do fascismo italiano, porque Vargas ele se preocupou mais em controlar a imprensa do que a rádio. Tanto que para os jornais estar circulando, era preciso que as empresas tivessem um registro do DIP, né? E era fiscalizado também a questão dos profissionais, né, que iriam ficar sob o controle do DIP e as informações que iriam passar. Não poderia passar nesse jornal nada de negativo, por exemplo, falando sobre a questão do transporte, que o transporte estava precário, a questão de notícias referente a acidentes, dentre outros. Então, era uma notícia bem controlada mesmo. E em 1937, né, quando é declarado o Estado Novo, a questão do jornal ele fica mais preso ao Estado porque tinha uma justificativa que de quando o jornal surgiu, ele nasceu como algo político. Então, ele precisava, de fato, estar com as suas atividades ligadas ao Estado. Então, né, como o Alex explicou e Clenário também já tinha dito na última aula, Era Vargas foi bem propagandista, né, esse controle dos meios de propaganda, dos meios de comunicação. E um dos meios mais usados, como o Alex falou, foi o rádio. Ele já estava presente no Brasil já desde a década de 20, com algumas estações, mas ele não era assim tão desenvolvido ainda, de grande alcance, né? O foco ainda era na comunicação impressa mesmo, na imprensa escrita, né? E é na década de 30, na primeira fase do governo Vargas, né, no governo provisório, que o rádio vai se difundir. Há uma modernização da infraestrutura, que permite que o rádio tenha um alcance muito maior que o jornal, por exemplo, porque ele chega rapidamente a várias partes do país simultaneamente. E, além disso, o rádio ele alcançava pessoas que não sabiam ler, por exemplo, o que era muito forte, né, considerando o grau de analfabetismo do país. E, então, o rádio se torna esse forte meio de comunicação e informação. Pensar também que na época em que se vivia, né, era o período de guerras, ali entre guerras, a crise de 1929, e né, a partir de 1939 tem a Segunda Guerra Mundial, e esse é um período que o rádio cresce ainda mais, porque as pessoas acompanhavam ansiosas as notícias sobre a guerra, sobre a crise, tudo através do rádio. Mesmo aqueles que não podiam ter eles ouviam no rádio de um bar, de uma lanchonete, ou na casa dos seus patrões, enfim. Então, Getúlio, ele vê no rádio
um meio para sua propaganda e para a construção também da identidade nacional que ele tanto queria, né? Aí, já nesses primeiros anos do governo provisório, as estações dobram de quantidade e ele, claro, também já ali regulamenta, né, essa difusão do rádio, ele com decretos que vão legalizar o rádio como meio de difusão das ideias do Estado e determinando órgãos que seriam responsáveis por definir quais estações seriam permitidas, né? Isso quem ia definir era o governo, quais estações poderiam ir ao ar, as orientações de educação que deviam ser dadas, né, nas estações voltadas para a educação, na rádio. E também, em troca dessas concessões, né, de estações, programas, Getúlio utilizava as mesmas para marketar os seus feitos e seus ideais. E aí foi através dessa regulamentação também, ainda no governo provisório, que é criado o programa A Hora do Brasil, que é tipo um dos primeiros grandes programas de rádio, assim, que o presidente ele discursava para todo o Brasil. Notícias sobre o governo eram levadas diariamente a todo o território brasileiro, em busca de aproximar o presidente do povo, né? Fortalecer essa imagem dele como presidente do povo, que se comunica diretamente, que faz pelo povo. Além disso, né, durante a Segunda Guerra Mundial, o programa ele foi também utilizado para fortalecer esse sentimento nacionalista, justificar as decisões políticas do governo, né? Porque a gente vai ver que na Segunda Guerra tiveram diversas controvérsias quanto às decisões e as posições de Getúlio Vargas, então ele usou a Hora do Brasil para isso. E também discurso de outras figuras do governo, como a Alexia citou, né, o ministro do Trabalho, Alexandre Marcondes Filho, ele participava regularmente dessas transmissões na Hora do Brasil, reforçando o vínculo entre o Estado de Getúlio, né, com os trabalhadores, exaltando as leis trabalhistas que estavam sendo criadas naquele momento e os avanços promovidos por aquele governo. E aí esse programa, mais tarde, né, ele vai se tornar obrigatório em todas as estações a passar diariamente, né, no mesmo horário. E depois da Era Vargas passa a se chamar A Voz do Brasil, né? Eles vão tentar tirar um pouco, desconectar um pouco o programa da imagem de Vargas e aí eles vão mudar o nome do programa. Mas para vocês terem um pouco da noção do impacto que isso teve, até hoje, diariamente, né, A Voz do Brasil passa nos rádios do país. A Rádio Nacional foi outro marco a estação, né, Rádio Nacional, foi outro marco na consolidação do rádio como instrumento político e cultural no governo Vargas. Ela foi adquirida pelo governo federal em 1940, ou seja, se torna uma estação estatal, e a emissora rapidamente se transforma na principal rádio do país, com alcance em várias regiões, especialmente naquelas mais distantes do centro urbano. E aí a Rádio Nacional vai se tornar um símbolo do nacionalismo, do patriotismo brasileiro que Vargas sempre tentou propagar, né? A rádio, né, promove uma programação que mistura entretenimento e propaganda política, às vezes até meio disfarçada ali, né? Por meio de novelas, programas de auditório, jornalismo, músicas, a emissora buscava conquistar a audiência popular, ao mesmo tempo que ia ali transmitindo os valores do governo. Algo que Getúlio usava muito era a música, né? O samba, também a capoeira, tradições culturais do país mesmo, para atrair o povo e aumentar esse sentimento patriótico. A Rádio Nacional foi muito importante para popularizar a música brasileira, como a Aquarela do Brasil, de Ari Barroso. E além dessa programação cultural, a Rádio Nacional também veiculava conteúdos educativos e mensagens políticas, né? Para fazer ali propaganda. Bom, as estações de rádio, elas iam disputar essa audiência, então foram criando diversos programas de auditórios, shows de calouros, para lançar artistas, radionovelas, e assim se ampliava também a cultura, né? Se tornava agora um pouco mais acessível a todos. Diversos nomes eles foram lançados assim em programas de calouros em rádios, como Carmen Miranda, Francisco Alves, Dalva de Oliveira, Orlando Silva, e para brincar um pouco com a novela, né, que a Nari citou um pouco aí, a Emília, né, que vai ser a nossa cantora de rádio da novela, além da Ilusão. Mas, enfim, cresce muito a popularidade desses programas e, sobretudo, das rádios novelas. Então, os atores e as atrizes, né, as vedetes e os galãs de radionovela, eles se tornam muito populares entre os ouvintes, eles são tratados como verdadeiros galãs, enfim.
Eles tinham fã-clubes esperando na porta do rádio. A gente consegue ver isso na novela também, com o ator, que se não me engano chama Plínio, com certeza, mas a gente vai ver ele no episódio dedicado a isso. A história dele, na verdade. Não vou dar spoiler. E esse crescimento do rádio, ele vai sendo acompanhado pela imprensa escrita. Começam a surgir revistas voltadas ao rádio, como A Voz do Rádio, e outras revistas de jornais também que dedicavam várias colunas à programação dos rádios, a anúncios de programas de rádio, e, claro, a entrevista com esses populares artistas, né? Onde falavam da sua carreira, da sua vida pessoal, das relações familiares, seu cotidiano, que alimentava essa imagem que tinham de estrelas, né? Influenciando os modos, os costumes da época e tal, queriam imitar seus ídolos. E aí, essa parte de entretenimento, eu acho que é o que, no sentido, pensando no tema rádio, é o que mais está fortemente presente assim, na novela, além da ilusão, como a gente vai ver um pouquinho com o Plenari agora. Bom, dando continuidade ao conteúdo, agora a gente vai ver como que a novela, além da ilusão, ela representou toda essa questão de rádio. Primeiro, como eu comentei com vocês na aula passada, a rádio da novela se chamava Alô Alô Campos. Era uma rádio que estava localizada na cidade em que a novela se passa, que é Campos do Goytacazes, e era o suprassumo, a melhor coisa que tinha na cidade, quer dizer, uma das melhores coisas da cidade. Um ponto alto da novela era quando as cenas envolviam a rádio nas suas mais variadas formas de atuação, seja com o concurso para cantora de rádio, seja com as radionovelas, seja com qualquer outro programa de entretenimento que se passasse na novela. E aí que vem essa questão da cantora de rádio, está presente ali, especialmente na figura da Emília. Emília é uma das personagens de Além da Ilusão. Ela era uma mulher que tinha marido, tinha filho, morava na vila, que é a Vila Operária, que ficava próximo à fábrica Tropical. E ela sempre comentou com seus amigos, com sua família, do sonho de ser cantora, sempre trouxe isso ao longo da novela inteira. Tanto é que ela trabalha para conquistar esse sonho. E é aí que vem o concurso de rádio, das cantoras de rádio. Ela enxerga ali uma oportunidade de realizar seu sonho, de também dar uma vida melhor, especialmente para o seu filho. E assim, ela atinge o seu ápice. Ela também acaba se mudando, logo no final assim, da novela, ela se muda, mas ela continua com essa questão do cantar, da rádio. E como a gente já está falando, a rádio foi o principal meio de comunicação do período. Dentro do que a gente fala da rádio Alô Alô Campos, a gente tem o papel protagonista da família Figueiredo, que era a Arminda, a Santa, que era a avó da Arminda. Temos também a mãe da Arminda, que agora eu não lembro o nome, a Julinha, uma figura doidíssima, louquinha, biruta. E o pai, que era o Constantino. Esse núcleo da novela, ele era meio que o núcleo cômico, mas nem tanto cômico assim. E eles compraram a rádio, e com a compra da rádio, eles passaram a atuar nesse local também, especialmente a Arminda. A Arminda estava à frente, organizando a programação, vendo o que seria passado. A questão dos contratos também estavam ali presentes. Foi uma família muito atuante na rádio e em tudo que era representado. Um outro ponto importante da rádio, como o Raquel já falou, a questão de radionovelas, do entretenimento e da fama. Um aspecto muito legal, muito interessante é que com as radionovelas, que eram histórias contadas na rádio, a gente tinha tudo. Tipo assim, um som de chuva, uma pessoa fazia o som de chuva. Era um som de cavalo que está andando, aparece um cavalo no meio da história. Era feito o som do cavalo andando. Então, assim, chuva, trovoada, ventania, todos esses aspectos que hoje, com a televisão, a gente consegue ver nas telenovelas, eles eram reproduzidos na rádio,
quando os atores eles estavam ali ensinando, a novela mostra bastante isso, como eles estão lendo um texto, passando a emoção por meio da rádio, e além de passar a emoção por meio da rádio, existem pessoas que são encarregadas de fazer os efeitos sonoros, né? As pessoas de fazerem os efeitos sonoros. E um aspecto muito relevante é que era ao vivo, não era gravado, era ao vivo. Então, todo dia, num determinado horário, passava a radionovela. Era algo certo, tão certo quanto a luz do dia, tão certo quanto o ar que a gente respira, era a novela naquele horário, que mostra algumas reações assim, dos personagens de uma maneira muito divertida. E a rádio também é o meio de entretenimento, o principal meio de entretenimento do período, porque também era o principal meio de comunicação, né, obviamente. E as radionovelas, elas tinham como consequência a fama. Como assim a fama? Os atores, assim como na televisão, as pessoas tinham seus atores preferidos, seus personagens preferidos, e demonstravam todo o carinho em cima disso. Tem um momento em um capítulo em que a radionovela faz tanto sucesso, que as pessoas vão à rádio atrás de um ator. A gente vai falar sobre esse ator ao longo das aulas, mas em outro sentido, não especificamente da novela. Da radionovela, no caso, mas essa questão da fama, do carinho do público, do anseio de conhecer fulano, porque fulano é isso, aquilo, outro, não sei o quê, ele é muito demonstrado na trama. Erros em Paris acontecem em todos os locais, gente. É isso. Erros tecnológicos. A transmissão por trás. Mas pra você que eu não gravando, mas RS. Mas, enfim, fazendo um adendo um pouco da fala de Raquel, de 1937 a 1945, que foi o período, né, do Estado Novo, é possível notar que houve um avanço assim enorme referente à questão das estações de rádio, porque em 1937 havia apenas 63 estações e de rádio receptores tinha apenas 357 mil aparelhos ligados. Quando vai para 1945, a estimativa ela chega de 111 estações de rádio e 659.762 pessoas, radioespectadores. Então, você vê a importância que a rádio tomou nessa época. E, para além da questão que o Glenari trouxe, a questão do entretenimento e da fama, o governo ele tinha como objetivo a trazer para a rádio um projeto de integração nacional. Ou seja, esse pessoal que estava no interior era uma forma de introduzir essas pessoas, né, como eu posso dizer, de aproximá-las à coletividade nacional. Tanto que em alguns programas, além de estar passando as mensagens do governo, trazer a questão a cultura, as conquistas do homem brasileiro, as questões da beleza natural ligada no país. E na novela a gente percebe que teve para a rádio ali naquele território era muito importante. Tanto que quando a família Figueiredo compra, no primeiro momento, né, vai ter um choque assim de ideias do antigo diretor da rádio com a questão da Arminda, que é uma menina jovem. Na novela ficou meio com aquela interrogação, será que ela vai conseguir fazer com que a rádio ela fique no topo que ela estava, que vai vingar a programação? Nos primeiros momentos eles têm um choque assim entre os dois, mas eles conseguem se resolver e manter a rádio como algo importante, né, para essa sociedade. Em outro ponto também que tem na novela referente à rádio, que quando eu assisti achei interessante, era referente aos combatentes que estavam lá na Segunda Guerra Mundial, porque daqui que o Jornal do Brasil chegasse lá, tinha uma rádio específica que era emitida nesse lugar. Então,
um dos personagens, né, o que fica lá na Itália, esqueci o nome dele, que era amigo do outro. Ai, gente, acontece, dá um branco, tá? É Bento e o italiano não lembro. É Bento. Bento, nos momentos que ele tá lá da fase de recuperação, ele pede para a amiga dele, né, a Amália, ela ligar a rádio e sintonizar na rádio do Brasil para ele escutar, né, as notícias do que estava acontecendo. E no momento que essa Amália ela liga a rádio, aí passa uma notícia bem breve, rápida, né, como se fosse o final de uma programação, de um comunicado, e depois passa uma música. Aí ele fica tipo, super empolgado e tal, ele se sente meio que acalorado com essa breve contato que ele teve com o Brasil devido à rádio. Então a gente percebe que, por mais que nessa época tivesse muita questão referente à censura dos meios de comunicação, teve também a questão da aproximação, né, da população com a questão da comunicação no rádio como uma forma de entretenimento, de distração. As rádios novelas nessa época surgiram e foi tipo assim algo que chamava muita atenção. Teve esse episódio que a Clenário falou que quando esse ator principal ele chega na cidade de Campo dos Goytacazes, é uma festa que todo mundo vai atrás dele, porque era uma sensação naquela época, né? Era a forma de entretenimento. E o jornal ficou, né, naquela questão de estar sendo algo mais controlado. Tanto que na época da novela, o padre ele vai lançar, né, um jornal. Ele vai lançar um jornal e nessas notícias, uma das iria ser censurada por causa que ele iria fazer uma denúncia referente à questão do que estava acontecendo com a prima dele, e disse que vai começar uma perseguição política a esse padre, ele vai ser preso, que é um spoiler do que vai acontecer nas próximas aulas. Enfim, agora vamos trazer aqui... E só acrescentando... Pode ir. Só falando um pouquinho acrescentando mais sobre essa rádio, né? A Arminda não só vai conseguir gerenciar ali bem, como ela acaba tendo o próprio programa de rádio dela também, dando conselhos amorosos, né? Os ouvintes mandam cartas e ela vai respondendo as cartas, tirando as dúvidas, enfim. E isso que a Alexia falou, né? Que apesar da censura, tinham esses fatores que conectavam o povo, porque a gente tem que pensar também, né? Como aqui para vocês, né, que estão nos ouvindo, que, tipo, a censura nem sempre vai ser proíbe tudo, vai ser aqui só a política, a gente vai passar as regras aqui, porque a questão de ter os programas, ter as radionovelas, ter as músicas, era uma questão de aproximar esse público, né? Você trazia o povo para si e ali no meio da programação o povo ia acabar ouvindo alguns anúncios, a Hora do Brasil e tal, que ia, né, falando um pouquinho do governo. E os costumes também, né, que eram transmitidos nas radionovelas, nos programas e tal. E como a gente falou também, a criação dessa identidade nacional através da música brasileira, né? O samba vai ser muito exaltado nesses programas e tal, enfim, a beleza brasileira, como a Letícia disse. Então, é uma forma também de aproximar o povo. E essa coisa da fama dos atores de rádio também, ela vai ficando cada vez mais forte, que antes os atores eram atores de teatro e atuavam, às vezes, no rádio, mas a partir da década de 40, o principal trabalho deles era na radionovela e às vezes eles atuavam no teatro. Isso vai, né, mudar, porque a rádio se torna tão popular, como a Alexa falou aí os números, a rádio se torna tão popular que os artistas acabam migrando para a rádio. E é isso. Por último, pessoal, vou só explicar essa questão dessas duas fotos que estão aí no slide, que são representações do que a gente já comentou ao longo da aula, que é a questão das cantoras de rádio, que a gente tem ali do lado esquerdo a Emília, que é a primeira personagem que está no centro,
que é a mulher negra, que foi interpretada pela Gabi Amarantos. E ao fundo a gente tem a Margot, que foi outra pessoa que concorreu ao concurso de cantoras de rádio da Alô Alô Campus. E para a gente ver, né, como que isso foi trazido na novela e como isso foi tão importante no período que não tinha como não trazer na trama. Do lado direito, a gente já tem a Arminda. Na rádio tem um copo de água, né, porque ela vai falar muito, tem várias cartas, vários recados. E é isso, a gente trouxe essas fotos para mostrar a vocês como que tudo que foi dito foi trabalhado na novela, de como foi trazido pela autora, né, a Alessandra Poggi. E a gente espera que vocês tenham curtido esse aspecto da Era Vargas. E como a aula passada, a gente sabe que vocês amam isso, sabe que amam tarefinha de casa. Então, temos mais uma reflexão que é a seguinte: de acordo com o que foi abordado nessa aula, elabore uma reflexão sobre como a comunicação era controlada na época e os impactos que a rádio teve nessa sociedade. A gente já falou de muitos aspectos e se você assistiu, comenta aqui se você assistiu. Não assistiu, no caso. Enfim, gente, muitos acontecem. Se você não assistiu, com base nessa aula, o que é que você conseguiu aprender? Comenta aqui, traz aqui nos comentários, tá? E até a próxima aula. Tchau, tchau. Até!